Manhã Diversa de volta e agora a gente vai entender mais sobre a infecção pulmonar grave que acometeu Chris Martin, vocalista do Coldplay, e que levou ao adiamento dos shows da banda aqui no Brasil. Quem conversa com a gente sobre isso é o infectologista Marcos Moura. Então, bom dia, doutor. Já é de casa, já veio muito aqui conversar com a gente. Muito bom te receber mais uma vez. Bom dia, Mari. Bom dia, Bárbara. Muito obrigado pelo convite. Então, para a gente começar então, né? O que é, de fato, essa infecção pulmonar classificada ainda por cima como séria? Então, a pneumonia, né, é uma infecção do pulmão, tem vários agentes etiológicos, bactérias, fungos, vírus, né, e até produtos químicos podem levar à pneumonia, então é uma inflamação do pulmão necessariamente. E a gente fala de grave quando ela repercute com um déficit respiratório mais grave, às vezes a pessoa precisa, no caso, muitas vezes fazer um suporte respiratório. A gente entende que as formas graves são mais comuns em crianças e em idosos. Mas no caso do cantor em questão, a gente imagina que é um paciente jovem, tem em torno de 45 anos, a gente pode ser que, no caso, a debilidade, um atraso no tratamento ou o agente etiológico de questão pode ter levado. E a gente não leva em consideração que as pessoas adultos, né, não levam dão muita importância à pneumonia, e às vezes não procuram um médico, não fazem uma imagem, um exame, e muitas vezes as pessoas têm comorbidade que a gente não leva em consideração, tipo problemas renais, hipertensão, o tabagismo é muito importante, ou ainda a própria obesidade. Doutor Marcos, em geral, como que acontece o tratamento? Bem, depende da forma, né, ou agente etiológico, a gente pode tratar com suporte respiratório, antibiótico terapia quase sempre é relevante, e tem as formas virais que a gente não tem um tratamento específico, a não ser para influenza, e a gente faz um suporte e acompanha o paciente. Mas algumas dessas formas graves, necessariamente o paciente tem que estar dentro de uma unidade hospitalar. E a gente viu aí, né, no anúncio do afastamento aí do Chris Martin por causa dessa infecção, que a recomendação médica, no caso dele, foi de 3 semanas de repouso, né? Mas o tempo de tratamento vai depender do tipo de caso, de patologia? Costuma ser essa média de 3 semanas mesmo? Como que é? Varia muito, né? A gente entende que as formas infecciosas leves, a gente pode tratar em 15 dias e 20 dias no máximo, né? Às vezes até um pouco menos. Né? As formas atípicas, ou no caso as formas fúngicas, por exemplo, o tratamento pode demorar até 6 meses. Então é complicado, a gente tem que ter cuidado com o diagnóstico. Mas no caso dele, que é um cantor, provavelmente ele está fazendo um repouso para também preservar o pulmão, porque às vezes a readaptação, né, a convalescência da doença pode levar um tempo maior. Então a gente recomenda, e algumas pessoas, mesmo sendo saudáveis, elas têm formas de inflamação pulmonar muito grave. O que vai levar à diferença no tratamento, e inclusive, é como a pessoa inflama aquela infecção. Né? Na Covid ficou muito famoso, né? A gente chama de cascata inflamatória. E isso pode dar um prejuízo muito grande. E para a pessoa ter uma reabilitação completa, essa inflamação tem que estar cessada, porque a própria inflamação pode levar a fibrose do pulmão. Com certeza. Quando a gente pensa num cantor, então, né, que é uma pessoa que usa o pulmão para cantar, as pessoas às vezes não fazem ideia do quanto que a respiração é importante, né, para o canto. E aí você pega uma pessoa que trabalha com isso, além de se recuperar da doença em si, tem que ter esse cuidado de ver se realmente já está ali, as condições respiratórias já estão ok para ele conseguir segurar o show, né? Porque é desafiador conseguir segurar o show. Com certeza, a gente tem muitos casos, né? E no último ano, com a própria Covid, a gente teve muita informação equivocada, as pessoas não levaram muito a sério a doença, então a gente sabe que além do tratamento médico, é fundamental um acompanhamento, ver um raio-x, uma tomografia do pulmão e avaliar perfeitamente, iniciar o tratamento adequado, né? Se for viral, um tratamento mais diferenciado, se for bacteriano, o antibiótico pelo tempo adequado, e depois disso o paciente tem que ser avaliado por um fisioterapeuta, onde vai, no caso dele que é um cantor, ou se fosse um atleta, por exemplo, ele tem que saber o tempo de reabilitação, né? Porque uma volta precoce à atividade pode levar a uma lesão até maior do que a própria infecção pulmonar. E ainda nesse assunto de tratamento, quais as consequências, por exemplo, de um tratamento incompleto ou mal realizado, sabe, sem os devidos cuidados, quais podem ser as consequências? Excelente pergunta. No Brasil, né, é uma prática a automedicação. Então, às vezes, a pessoa toma até antibióticos sem a receita médica, ou de forma equivocada, ou pega um medicamento que estava em casa e começa a utilizar, né, usa corticosteroide de forma aleatória. Isso, muitas vezes, pode atrasar a resolução da doença. Então, tem uma melhora circunstancial, temporária, e aí depois a pessoa piora muito. E muitas vezes na infecção viral acontece dessa maneira. A pessoa toma um medicamento, às vezes que vai amenizar os sintomas e depois vem uma infecção bacteriana. Então tem que saber o tempo certo. Então eu recomendo claramente que busque um acompanhamento médico para poder orientar o medicamento adequado ou não. E muitas vezes você falou, Bárbara, é importante, para a pneumonia viral, a maioria delas não tem tratamento específico. E às vezes o paciente, por informações equivocadas, acha que está tomando um medicamento ou algum suplemento ou uma vitamina que está tratando. E na verdade não está.
Então isso é perigoso porque para cada grupo de pessoas, a gente chama de grupos, no caso de grupos mais vulneráveis, ela pode ter uma resolução inadequada e um desfecho desfavorável, levando uma internação desnecessária muitas vezes. Então, além de ser algo muito grave, dá o retrabalho, né, Mari? Com certeza. E aí você falou um pouco, né, sobre os tipos que existem, né? Existe o viral, bacteriano e fúngico, né? Existe um que é mais comum? Como que é? Existe mais algum além desse? Sim, né? Inclusive é importante falar porque esses são os agentes biológicos, né? Os infecciosos, fungos, bactérias e vírus, né? Os vírus são mais frequentes, mas costumam em adultos dar doenças mais brandas, né? Muitas vezes até que não se avalia. A forma bacteriana, sim, é a forma mais grave, que é o pneumococo, é o agente biológico mais comum na comunidade, que tem tanto a forma hospitalar como a comunitária. E esse é bem frequente. Inclusive, a gente tem vacina para pneumococo. Então a gente entende que pessoas mais vulneráveis, pessoas que possam ter repetição de pneumonia, poderiam se vacinar também, para a forma bacteriana. E quando o organismo, doutor, já está mais fragilizado, quais são os cuidados especiais nessa circunstância de uma infecção pulmonar? A gente, como médico, a gente está olhando cada indivíduo como um indivíduo e assim traça uma conduta para cada pessoa. Então a gente precisa entender que aquela vulnerabilidade do indivíduo, às vezes o paciente imunossuprimido, faz tratamento oncológico, é tabagista, ele precisa de um cuidado específico e aí a gente recomenda um tratamento um pouco mais longo e até um repouso adequado para retornar às atividades, né? E às vezes o paciente ele não trata ou ele quer voltar à atividade precocemente, isso pode levar a um desfecho também ruim. Mas assim, eu prefiro cada paciente. Essa semana eu tive um paciente jovem, 40 anos, que também foi um caso de viés superior. Muitas vezes começa, não uma pneumonia, mas começa uma sinusite, uma faringite, e não há um tratamento adequado, porque é corriqueiro, as pessoas entendem que já tem dessa forma crônica, e a infecção vai para o pulmão e começa um quadro de tosse produtiva, né, que é o que chama mais atenção, é a falta de ar, uma tosse constante e a produção, ou seja, expectoração de material amarelado, esverdeado. Então a gente tem que procurar um médico para fazer o tratamento adequado. E aí, quem que é mais suscetível a essa infecção? Adultos, crianças, alguém às vezes que tem algum tipo de estilo de vida? Existem esses fatores? Na verdade, a exposição a ambientes contaminados por hospitalares, ela vulnerabiliza a pessoa. Mas da pneumonia, normalmente ela comete crianças e idosos, né? São os grupos mais vulneráveis e são sempre estratégicos. A gestante, né, desde H1N1 também, ela é um grupo muito importante, uma vez que pode ter um desfecho ruim, né, pela dinâmica respiratória da gestante, é um pouco diferenciada. Mas a gente tem que entender que mesmo um adulto jovem, que se coloca de forma geral isento, ele se for tabagista, obeso, pulmão renal, usuário de drogas, ele é vulnerável, ele pode ter também uma doença mais grave. E os sintomas, doutor, eles variam de acordo com a infecção pulmonar ou são padrões? Na verdade, né, a pneumonia inicia, a tosse é bem marcante, que é um reflexo pulmonar, então ela tem que marcar. A febre, né, ela pode ser insidiosa, mas ela vai aumentar, né, e assim o cansaço, a fadiga é muito marcante, né, os pacientes às vezes se queixam disso. Comecei a tossir, a febre apareceu e agora estou muito cansado. Então ele tem que procurar um médico para poder avaliar. E o mais importante não é só o diagnóstico, né, às vezes clínico, e sim também avaliar e quantificar, qualificar essa pneumonia. Então o exame de imagem, o raio-x pelo menos deve ser feito, principalmente em idosos, porque a gente sabe se tem um grau maior, né? Muitos pacientes às vezes são cardiopatas e acaba confundindo o diagnóstico. E aproveitando, né, esse tema aí, que a gente está falando, está em evidência, a gente está todo mundo preocupado com o Crismate, mas, como você disse, é uma doença que pode acometer todo tipo de pessoa, algumas um pouco mais que outras, mas é possível evitar a doença? Como que é a prevenção? Como que a gente faz, né, realmente para evitar de ter essa doença? Com certeza, né? É uma doença transmissível pela respiração, então às vezes de lugares com aglomeração, lugares hospitalares, unidades hospitalares, acho que usar máscara é fundamental, isso o tempo todo, né? Quando a pessoa está tossindo perto de você, tentar fazer um distanciamento, isso é um legado da Covid, eu acho que tem que ser preservado. A higienização das mãos, né? A lavagem das narinas, tudo isso inibe, né? Com álcool gel, no caso, as narinas de soro fisiológico, ajuda muito, né? É uma prática que eu tenho, quando eu vou ao hospital, eu faço a lavagem das minhas narinas ao entrar e ao sair do hospital, isso reduz a incidência das infecções. E também a pneumonia, tantas virais, tem vacinas, a H1N1 tem que fazer, faz parte do seu calendário vacinal, tem que ser estimulada anualmente essa vacinação, mesmo porque a vacina a cada ano tem que ser reformulada, né? A vacina da Covid também a gente recomenda as pessoas completarem as doses e no caso a pneumonia bacteriana, nós temos a vacina pneumocócica, né? Que as clínicas de vacina têm ela disponível e isso que é recomendável para pessoas mais idosas e principalmente grupos vulneráveis, pessoas que têm alguma doença de base, comorbidade, ela deveria vacinar também. Doutor Marcos, a gente acabou de receber
tive essa informação aqui da nossa produção, a mensagem da Candice, que é uma telespectadora nossa, e que está querendo saber onde que você atende, doutor. Ela provavelmente aí está precisando desse amparo profissional, então dá essa informação para quem está precisando recorrer. Eu nem sabia que tinha essa coisa. Eu sou isso médico é ótimo, a gente fica muito feliz, né? Eu sou professor da FJF, da Suprema, atendo pelo SUS, né, nas instituições, mas o meu atendimento privado é a minha clínica. Eu tenho uma clínica no Hospital Monte Sinai, a clínica torácica, né? Então a gente é específico de tratamento de doenças pulmonares, desde a cirurgia até as infecções pulmonares. Então é isso, Marcos Moura, infectologista. Nossa telespectadora está aí, né, devidamente também informada. Muito obrigada, viu, pela presença, pelos esclarecimentos. Agora a gente fica um pouco mais por dentro e acredito que o nosso parceiro Netinho Rocha, que é da nossa equipe, agora ficou um pouco mais tranquilo com essas informações. Eu também, porque eu ia no show. Aí eu espero que volte logo, ano que vem esteja junto, espero que o Netinho possa estar junto, né? Sem dúvida. E como você falou muito bem, vale levar a doença a sério, né? Começar logo no início a buscar essa ajuda profissional para evitar o retrabalho. Sim, depois dessa pandemia, a classe médica teve muito divergência, brigas e foi muito desacreditada. Então, muitos pacientes acabam, hoje com o avanço da internet, eles acabam se diagnosticando, se tratando e às vezes não buscam atendimento médico. E o que eu percebi nos últimos anos de pandemia é que muita gente poderia antecipar um atendimento adequado por um clínico, pelo médico, ele não buscou porque achava que estava sendo tratado, tomando medicamentos sem eficácia ou ainda vitaminas, né, alguns placebos, né, e aí a pessoa quando chegava ao atendimento médico já estava com a doença mais avançada. Isso acontece não só para o Covid, mas para várias doenças. A gente precisa que os médicos acolham bem o paciente, atendam esse paciente e orientem, né? Acho que muitas vezes parte do nosso trabalho é a orientação adequada. Às vezes não pode eu resolver, mas um colega resolveria aquele problema e isso é fundamental. Os médicos têm que voltar a olhar os pacientes, examinar os pacientes. Eu dou aula e às vezes eu percebo que há um distanciamento. Eu acho que esse contato, né, nossa profissão tem o contato pessoal e é preciso que os pacientes tenham as informações adequadas. Eu me coloco à disposição sempre que necessário. Obrigada, viu, doutor Marcos? E você que está em casa, então, sentiu alguma coisa de diferença, leva a sério essa sensação, ok? E próximo bloco, a gente conversa com uma advogada para explicar os direitos de quem comprou ingressos para os shows adiados ou cancelados. E se você aí de casa tem alguma dúvida, manda para o nosso WhatsApp, o número é 32 999 39 7416 ou ainda pelo Instagram, @TVDiversa, e a gente volta já.